Passo a palavra ao Enio Serra, da Faculdade de Educação, Programa de Pós-Graduação e Educação da UFRJ. Oi. Bom dia a todas e todos. Queria saudar todas e todos presentes na mesa, especialmente ao excelentíssimo senhor vereador Márcio Santos, presidente, em nome dele, a todas e todos, especialmente à Comissão Permanente de Educação, pela realização dessa audiência pública tão importante. Eu quero dizer primeiro que eu venho aqui como pesquisador da Faculdade de Educação e do Programa de Pós-Graduação da UFRJ, mas como pesquisador militante, acima de tudo, porque eu também milito no Fórum de Educação de Jovens e Adultos. E quero dizer que a pesquisa que eu vou apresentar, ou parte da pesquisa, ou alguns dados da pesquisa, ou das pesquisas, considero como pesquisa militante, no sentido do papel da universidade em contribuir com a luta pela garantia de direitos da sociedade, nesse caso aqui especificamente, direito à educação de jovens e adultos, né? Eu tenho uma apresentação ali, então eu gostaria que vocês pudessem acompanhar, por favor. E eu vou me guiar por aqui. Você pode passar, por favor? Sim. Eu apresento ali primeiro alguns números, alguns dados, alguns já foram citados aqui pela vereadora Luciana Boatê, por outras pessoas, mas antes de apresentar os números, eu queria apenas ressaltar que vamos falar de números, mas muito mais que números, estamos falando de pessoas, estamos falando de sonhos, de direitos negados, de desejos que não estão sendo contemplados muitas vezes pelas políticas públicas. Estamos falando de pessoas que muitas vezes não veem a EJA e não enxergam na EJA como um direito. Então, isso é um processo que não faz parte só de quem está na sala de aula, mas principalmente do gestor e da gestora pública. Entender isso é fundamental, portanto, eu quero chamar a atenção de que eu não estou falando apenas de números, mas de pessoas. Mas os números são importantes, porque embora a gente saiba que boa parte da população brasileira, carioca também, não tem nem o ensino fundamental completo, quando nós vemos os números, isso nos assusta. Pelo menos a mim me assusta. Gostaria que assustasse a todos como me assusta. Então, a gente tem ali, no primeiro levantamento, as pessoas com até ensino fundamental incompleto, pessoas acima de 18 anos, tá? E eu vou explicar por que 18 anos aí no caso. Pelo Censo Demográfico de 2010, eram 1.340.000 pessoas no município do Rio de Janeiro sem o fundamental incompleto ou sem instrução. Isso significa quase 28% da população carioca. Para mim isso é muito. E eu não estou falando nem do ensino médio, estou falando sem instrução ou ensino fundamental incompleto. Pessoas que não têm nem o 9º ano. Por que 18 anos? Esse número aumenta se a gente colocar as pessoas acima de 15 anos, que é o público da EJA. Mas tem uma faixa de idade entre 15 e 17 que a gente tem estudado muito, e alguns estudos da EJA apontam, que é um público que não é o público majoritariamente que sai da escola para trabalhar, mas é o público que vem das escolas diurnas do município, que são jovens e adolescentes que poderiam estar frequentando classes de progressão, nome que, enfim, tem vários nomes isso, né? Mas que poderiam e deveriam estar lá. Claro que dentre esses tem aqueles que saem por questão de trabalho, sem dúvida alguma, tá? E eu não tenho aqui a porcentagem, mas a gente quis focar aqui com 18 anos ou mais, para a gente conseguir entender a faixa das pessoas que já estão inseridas no mundo do trabalho de alguma forma, e o mundo do trabalho de uma maneira bem ampla, não só carteira assinada. A gente sabe que 40% dos trabalhadores brasileiros hoje estão na informalidade, então estou falando de trabalho informal, de trabalho doméstico, enfim, de uma série de formas de inserção no mundo do trabalho, né? Bom, em contrapartida, a gente tem as matrículas na EJA de ensino fundamental na rede municipal do Rio de Janeiro, em 2011, um número de 22.750. Tem um gráfico depois que vocês vão ver a dinâmica, né, desse número, mas é importante dizer que de 2011 a 2023, e aí são dados do censo escolar do INEP, a gente tem uma diminuição para hoje de 18.213 matrículas.
Vamos trabalhar um pouquinho esses dados, né, esses números, mas é só para dizer que a gente teria uma demanda de 1.340.000 ou mais lá em 2010, e a gente acredita que os dados de 2022 do censo demográfico, a gente ainda não tem, mas a gente acredita que não vão ser muito diferentes, ou até piores, e a gente tem um número de matrículas muito limitado. Eu trouxe o dado de 2011 porque ele está mais perto de 2010, para não ficar aquela sensação, poxa, mas você traz os dados de demanda lá de 2010 e os dados de matrícula de 2023. Sim, mas olha 2011, já era pouco. Já não atendia à demanda de 1.400.000. A gente sabe que essa demanda é uma demanda potencial, que não vai se tornar efetiva necessariamente por uma série de motivos, mas ela pode se tornar efetiva dependendo das políticas públicas, né? Então, por favor, próximo. A gente precisa também entender que essas pessoas estão em vários lugares. Então, esse mapa, ele representa essa demanda potencial pela cidade, uma distribuição espacial dessas pessoas. Nesse caso aí, como é censo demográfico, a gente está trabalhando com moradores. O censo pesquisa por domicílio. Então, isso significa que as áreas mais escuras do mapa, por exemplo, um laranja mais escuro, são as áreas onde há mais demanda por EJA. Não sei se vocês estão vendo, conseguindo ver a legenda, mas eu digo aqui, as áreas mais escuras estão entre 63% e 86% da sua população, e aí sim com mais de 15 anos, tá? Porque esse mapa já foi produzido incluindo os de 15 anos. Então, são áreas da cidade onde você tem de 63% a 86% da população acima de 15 anos sem o ensino fundamental completo. E as áreas mais claras do mapa, entre 10% e 30%, eu estou arredondando aqui o número, tá? Bom, não sei se vocês conhecem, né, bem o mapa da cidade, mas dá para perceber que áreas da Zona Sul e parte da Zona Oeste, como Barra da Tijuca, Recreio, elas têm uma demanda menor. Foi colocado também nesse mapa, foram colocadas as favelas ou comunidades urbanas, que são essas áreas vermelhas, né, que vocês estão vendo. Porque, obviamente, que a gente sabe que a desigualdade social ela é uma desigualdade socioespacial e territorial. Portanto, a gente precisa entender quantas são essas pessoas que demandam a EJA, no caso, e a gente sabe que também a EJA é muito ligada à desigualdade social e à sociedade dividida em classes, então a gente precisa entender onde estão essas pessoas, quem são essas pessoas, quantas são e onde estão, para a gente poder atuar enquanto política pública, né? Por um descuido meu, eu não trouxe o mapa da primeira CRE, porque a gente fez também mapeamentos para cada CRE, onde a gente consegue chegar mais próximo, né, do entorno das escolas. E o mapa da primeira CRE, eu acho que ele é muito emblemático. Se vocês reconhecerem mais ou menos onde está ali o centro do Rio de Janeiro, é que não tem como eu apontar aqui, né? Mas vocês vão ver que tem uma área, duas áreas de demanda muito forte, ou seja, de pessoas, muitas pessoas com baixa escolaridade, que está aqui nessa área onde a gente está, a área do centro. A primeira CRE, para quem não sabe, cobre o centro da cidade e bairros próximos, que não tem uma escola de EJA do ensino municipal. Eu falo dos bairros da Saúde, Gamboa, Santo Cristo, por exemplo. Tudo bem, você tem o CREJA, centro de referência da EJA, que fica ali no centro da Avenida Presidente Vargas, que até recebe alguns desses alunos. Mas veja bem, o CREJA também não absorve todos, ele tem seus limites de número, né? Ter uma escola num desses bairros seria muito importante como referência para essas pessoas. Outra área que também é descoberta pela rede municipal é a área dos bairros do Estácio, Catumbi e Rio Comprido, onde também você tem muitas comunidades. O Complexo de São Carlos, por exemplo, também muito presente ali. A escola mais próxima seria a Avenida dos Desfiles, ali no Sambódromo, ou Calouste Gulbenkian, mas que também, sinceramente, não atende, né? Porque eu estou falando de Estácio para essas regiões, né? Então, e eu queria dizer que, como já foi falado de certa forma aqui também, mas ressaltar que a política de educação também é uma política territorial. Ela precisa ser entendida em toda a sua inteireza, pensando como a vereadora Luciana Boatê já colocou, na questão do transporte público, que infelizmente nessa cidade deixa muito a desejar, principalmente para os trabalhadores e trabalhadoras. A gente tem que pensar na política de assistência social
já que a gente está falando de negação de direito à educação para essas pessoas, que junto a essa negação de direito à educação vem a negação de outros direitos, como o direito à saúde, como o direito a uma moradia digna, enfim, vários outros direitos. Então, entender que a política educacional ela é uma política territorial no sentido que ela agrega outros direitos e outras políticas. Por isso, a gente fala em intersetorialidade o tempo todo, né? Esses setores precisam conversar para pensar junto uma solução. Próximo, por favor. Bom, aí são números mais específicos, gente, do número de matrículas. Eu coloquei só 2021 para cá, e eu não quis colocar apenas a rede municipal, embora vocês vejam bem pelos números que a rede municipal ela é a mais importante no caso do ensino fundamental, porque pela LDB a responsabilidade da oferta pelo ensino fundamental é dos entes federativos municipais, né? Mas, de qualquer forma, outras redes também oferecem, como a rede federal, muito pouco, por sinal, a rede estadual e a rede privada, que são números bem baixos, né? E de 2021 para cá, a gente vê de novo uma queda, que também pode ter uma série de explicações, complexas também, mas que a gente precisa entender juntos aqui por quê. Por favor. Aqui é um gráfico que mostra a evolução dessas matrículas, ou a dinâmica dessas matrículas, de 2011 até 2023. A linha azul, que está mais acima, é o total de matrículas da EJA no município do Rio. Então, ali estão juntas a rede estadual, rede municipal, rede privada e rede federal. A linha amarela, logo em seguida, é a rede municipal sozinha. Veja que há uma queda no total e a rede municipal, ela se mantém ao longo da década entre altos e baixos, né? A hora sobe, mas tem uma queda. Enfim, professor, de 2020 para cá... Professor, aqui do lado. Se puder só dar uma acelerada, que o senhor já está chegando a 12 minutos. Desculpa, a gente de universidade se empolga, né? Desculpa. Então, só para vocês verem, tem uma ideia da dinâmica, possa, por favor. Ao número de turmas, o próximo. Tá? Esse é importante porque o número de turmas também caiu de 2021 para cá, né? A gente tem de 1.035 para 912 em 2023. 1.035 em 21, 912 em 903. Essa é uma questão importante, porque se a gente pensa em políticas públicas, a gente pensa em direito, fechar turmas é algo complicado. Eu acho que alguns colegas aqui que estão na plenária podem depois falar disso, porque como é importante ouvir os professores e professoras que estão em sala de aula para entender o que significa fechar turma. Aqui eu estou apenas trazendo alguns números. Então, olha só, eu vou ficar por aqui e depois a gente passa para o debate, teria mais coisa, mas a gente deixa para o debate. Se for necessário, a gente volta, inclusive, à apresentação. Desculpe aí pela demora, obrigado mais uma vez.